Olá a todos, eu sou Marileia, sou bióloga e imunologista, professora e pesquisadora da Universidade Estadual de Montes Claros, pertenço ao Departamento de Fisiopatologia e ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. Vim falar nessa aula os aspectos relacionados à resposta imune contra o novo coronavírus SARS-CoV-2, para a gente entender a resposta imune que está relacionada, nesse caso, com a imunopatogênese da doença. Eu vou falar um pouco da relação do vírus com o organismo hospedeiro. Bom, fazendo uma linha do tempo breve para a gente entender como chegamos nessa situação de pandemia, em 31 de dezembro de 2019, o Serviço de Saúde Chinês informa a Organização Mundial de Saúde sobre 41 pacientes com uma pneumonia misteriosa até então. Bom, pesquisadores chineses, em 2020, 7 de janeiro, identificam um novo tipo de coronavírus pertencente a esse gênero. Inicialmente, ele foi chamado de novo coronavírus 19, e dias depois, o Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus faz a denominação apropriada, a classificação correta, SARS-CoV-2. Mais à frente, a gente vai entender o porquê dessa classificação. 23 de janeiro, o Wuhan, considerado epicentro da epidemia, entra em quarentena. 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declara a situação de emergência pública mundial. 11 de fevereiro, a Organização Mundial de Saúde anuncia a doença causada pelo novo coronavírus, classificada então de Covid-19. Em 11 de março, iniciamos o estado, a situação de pandemia, que é quando várias pessoas no mundo inteiro, ao mesmo tempo, estão sob o risco de infecção. Então, nós temos aí, desde a declaração do governo, do Serviço de Saúde Chinês, a Organização Mundial de Saúde, até a situação de pandemia, mais ou menos 2 meses e meio. Essa imagem, ela mostra alguns aspectos da origem da taxonomia do novo coronavírus, aqui destacado, que pertence à família Coronaviridae. A essa família pertencendo a essa família, nós temos o gênero coronavírus, e os vírus pertencentes a esse gênero são classificados agrupados em 4 tipos: coronavírus alfa, beta, gama e delta, destacando que os coronavírus alfa e beta infectam mamíferos e os gama e delta infectam aves. Os 3 coronavírus já identificados, que estão associados à doença de trato respiratório, doença respiratória severa, grave no homem, estão aqui destacados: SARS-CoV, MERS-CoV e o novo coronavírus. Lembrando que são vírus zoonóticos que causam doenças em animais. Morcegos parecem se infectar com uma grande diversidade desses coronavírus. Muitos deles ainda não identificados, mas fato é que esses vírus, por algum motivo, venceram a barreira de espécies e conseguiram, então, infectar o homem e causar doença grave. Não sabemos, em relação ao novo coronavírus, se há algum animal que funciona como hospedeiro intermediário ou mesmo reservatório. Como esses novos coronavírus alcançaram o homem, ainda é motivo de estudo, né? Ainda deve ser elucidado, destacando que o SARS-CoV causou uma síndrome respiratória aguda grave entre 2002 e 2003, o MERS-CoV, uma síndrome respiratória aguda, também grave, do Oriente Médio, no período de 2012 e 2013, e o novo coronavírus. A similaridade genética entre o novo coronavírus e seu correlato mais próximo, digamos assim, é de quase 80%, 79,6%. Entre o novo coronavírus e o MERS-CoV, de 50%, e destaca um estudo que vem demonstrado que a similaridade genética entre o novo coronavírus e um tipo de coronavírus que infecta exclusivamente morcego, essa similaridade genética encontrada foi de quase 100%, 96%. Fato é que o homem, então, se infecta com o novo coronavírus e se torna transmissor para
outras pessoas, né? A transmissão interpessoal, ela ocorre quando a pessoa infectada tosse ou espirra, e os vírus estão presentes em aerossóis, que são essas gotículas eliminadas pela pessoa infectada, e pode alcançar uma outra pessoa ou depositar sobre superfícies, e uma pessoa não infectada, ao colocar a mão nessa superfície e depois colocar na boca ou no olho, pode se infectar. Um estudo também recente demonstrou a estabilidade desse novo coronavírus em superfícies, e é muito grande, dependendo da superfície, essa estabilidade é até de 3 dias ou mais, em gotículas, mais ou menos 3 horas. Diante disso, destacamos a importância da proteção individual para evitar essa contaminação e do isolamento social para evitar que um número maior de pessoas se contaminem ao mesmo tempo. Essa é uma imagem ilustrativa sobre a morfologia do novo coronavírus. Brevemente, ele é um vírus de RNA, senso positivo, já está pronto para leitura. Envolvendo esse material genético, a gente tem uma capa proteica chamada de nucleocapsídeo, envolvendo o nucleocapsídeo mais uma capa proteica, chamada de capsídeo, envolvendo esse capsídeo ainda uma membrana que o vírus adquire quando ele sai da célula infectada. Tem várias proteínas estruturais e não estruturais produzidas pelo vírus, o material genético dele é bem complexo. Destacamos aqui, é importante destacar que esse genoma do vírus foi identificado por pesquisadores chineses e pesquisadores brasileiros também. Nós temos, dentre as proteínas estruturais, a proteína S de spike, que significa espinho, e é essa proteína que vai dar o nome ao gênero. Corona significa coroa em latim, e quando a gente visualiza em microscopia eletrônica de transmissão, essa proteína de membrana dá esse aspecto de coroa ao vírus. Interessante entender da relação do vírus com o hospedeiro, para que a gente possa ter uma compreensão mais clara desse tropismo, onde o vírus, entrando no organismo, se estabelece, por onde ele entra e por que ele ali se estabelece, se a infecção fica localizada ou disseminada. Então, nós precisamos falar dessa relação do vírus com o hospedeiro. Sabe-se que essa proteína S, ou proteína spike, que é a proteína que vai fazer a ligação do vírus com a célula permissiva. Essa permissividade celular está relacionada com a expressão de receptores na membrana de entrada do vírus. Esse receptor, né, que foi identificado para o novo coronavírus, é a enzima conversora de angiotensina. Então, as células que expressarem essa proteína transmembrana vão se ligar à proteína S do vírus e vai ser favorecida, então, a entrada do vírus na célula. Interessantemente, a gente saber que células do trato respiratório, do epitélio, que estão revestindo o epitélio do trato respiratório, expressam em alta quantidade essa enzima conversora de angiotensina, células ciliares do trato respiratório e células caliciformes também. Esse receptor de entrada, ele é muito semelhante em diferentes espécies animais, ou seja, em diferentes animais o vírus entra da mesma maneira, mas curiosamente o novo coronavírus foi demonstrado que tem uma afinidade de ligação da proteína S com a enzima conversora de angiotensina muito aumentada, de 10 a 20 vezes maior do que os outros coronavírus. Bom, então, para a gente falar um pouco da infecção, essa entrada se dá pela interação da proteína S, ela tem alguns domínios, mas não vou destacar aqui, com a enzima conversora de angiotensina expressa em células do trato respiratório. Então, quando a pessoa tosse ou espirra, a pessoa infectada, o vírus vai estar presente nessas gotículas, entra pelo trato respiratório superior, e, a princípio, a infecção se estabelece no trato respiratório superior. Aqui a gente tem uma distribuição de gravidade, mais ou menos 80% das pessoas que se infectam têm um quadro moderado,
13, quase 14% tem um quadro severo e 6% tem um quadro muito grave, crítico, que pode levar à alta a mortalidade. Bom, esse vírus, a princípio, ele entra em trato respiratório superior via mucosa nasal e de laringe, e ele pode alcançar o pulmão, trato respiratório inferior, entrando a partir desses sítios que a gente destacou, que eu destaquei anteriormente. Essa disseminação do vírus, a chegada dele até os pulmões, vai depender da resposta imune local, e é o que eu vou detalhar mais à frente. Então, pessoas que têm uma imunidade vigorosa, robusta, pessoas imunocompetentes, elas conseguem montar uma resposta imune e limitar o vírus em trato respiratório superior. Pessoas que tiverem um imunocomprometimento, essa deficiência imunológica pode favorecer que o vírus vá alcançando cada vez sítios mais no organismo, e até mesmo a disseminação do vírus, a disseminação sistêmica do vírus através do trato respiratório. Então, ele pode alcançar a circulação sanguínea, e aí a gente vai observar a alta viremia nos pacientes com um quadro grave da doença. Só para a gente destacar o que seria essa resposta imune antiviral, vigorosa, robusta, que poderia limitar o vírus no local de entrada. Vou aumentar aqui a imagem para a gente entender que proteínas virais, elas vão entrar em contato com moléculas de superfície em células da imunidade inata residentes no trato respiratório, na mucosa do trato respiratório, que é um tecido linfóide. Então, a gente tem a participação de macrófagos e células natural killer nesse início da infecção. Essas células, destacando aqui que os macrófagos, ao entrar em contato com essas partículas virais, eles vão sofrer um processo de ativação de vias intracelulares, levando à ativação de fatores de transcrição nuclear, que vão para o núcleo, vão se ligar a regiões promotoras gênicas, ativando a transcrição de genes envolvidos com a resposta inflamatória, tanto a resposta inflamatória antiviral específica, como a produção de interferon alfa e interferon beta, como inespecífica, ou seja, uma resposta inflamatória que vai não diretamente eliminar o vírus, mas vai amplificar a atividade imunológica pela produção das citocinas pró-inflamatórias, como IL-1, IL-6, TNF e interferon gama. Então, nós vemos aqui que no local há um aumento de citocinas inflamatórias inicialmente, há um recrutamento de células para esse microambiente, onde o vírus está presente, principalmente mais monócitos, que vão se transformar em macrófagos, e linfócitos, que vão iniciar, então, a imunidade adaptativa. Nessa imunidade adaptativa, a gente destaca o papel importante de linfócitos TCD8 citotóxicos, que vão fazer a citotoxicidade, ou seja, matar células que estejam infectadas com o vírus. E também da participação de linfócitos TCD4, que não vão realizar citotoxicidade, mas vão produzir mais citocinas inflamatórias, amplificando esse potencial de resposta imune. Linfócitos B vão ter um papel importante também por mediar a resposta imune humoral relacionado com a produção de anticorpos. Na presença de interferon gama, vai ser produzido muito anticorpo IgG. Aqui, então, a gente demonstra que a imunopatogênese, ela está relacionado com o aumento do infiltrado inflamatório pulmonar, constituído principalmente de monócitos, macrófagos, neutrófilos e linfócitos, e pela essa tempestade inflamatória, né, relacionado à hipercitocinemia, aumento de produção de citocinas inflamatórias e de quimiocinas, que vão fazer o recrutamento de células. Então, esse parece ser o aspecto mais importante relacionado à patogênese da doença, associado ao aumento da carga viral. Então, o pulmão,
ele vai sendo infiltrado, vai aumentando o infiltrado de células inflamatórias, aumentando a produção de mediadores inflamatórios e aumentando, em consequência, a destruição do tecido pulmonar e o edema. Aqui, uma linha do tempo da imunopatogênese, essas informações são trazidas de dados laboratoriais observados em pacientes graves, né, com uma evolução desfavorável. Então, no início da doença, a gente tem a fase de viremia, que ocorre entre o momento da infecção e até o 7º dia após a infecção, onde se observa um aumento de vírus no sangue, provavelmente porque esses vírus alcançaram o trato respiratório, não foram limitados pela resposta imune no local, conseguiram então alcançar a circulação sanguínea. Então, aumento da carga viral. No início, a gente observa que os pacientes eles têm uma resposta relacionada a linfócitos T e B vigorosa, mas já ocorre uma diminuição da celularidade de linfócitos T e B no sangue, provavelmente porque essas células estão sendo recrutadas para o tecido pulmonar e aprisionadas no local pelo processo inflamatório. Então, linfócitos T e B no sangue começam a diminuir e o aumento no sangue de mediadores inflamatórios, citocinas e quimiocinas. Pacientes em fase aguda, que vai ocorrer entre 7º e 14º dia, tem uma viremia sustentada, uma redução de linfócitos T e B no sangue e um aumento muito considerável dos mediadores pró-inflamatórios no sangue. E a evolução para a fase ainda mais grave mantém a viremia sustentada, a redução significativa de linfócitos T e B no sangue e aumento muito considerável dos mediadores pró-inflamatórios no sangue. Isso, então, foi observado em dados laboratoriais de pacientes relacionados a uma leucopenia. Dessa leucopenia, que está principalmente reduzido são linfócitos T e B, dentre os linfócitos T, tanto a subpopulação CD4 quanto CD8, células natural killer também estão reduzidas, há um aumento de neutrófilo nos pacientes graves, há uma hipercitocinemia, que é relacionada ao aumento de citocinas pró-inflamatórias, principalmente TNF-alfa, então aumento de quantidade de citocinas pró-inflamatórias e de diversidade dessas citocinas, aumento de quimiocinas que vão recrutar células para o tecido inflamado e, de forma interessante, a redução da produção de IL-10, que é uma citocina moduladora de inflamação muito importante para controlar essa exacerbação inflamatória. Então, o que se observa é que os pacientes com gravidade, eles têm aumento de inflamação sem uma modulação. Esse trabalho mostrou que a atividade antiviral de linfócitos ela está num nível máximo, chegando à exaustão. Então, eles mostram aqui brevemente pacientes graves, paciente com a doença moderada e pacientes não infectados. Então, novamente, essa observação confirmando essa redução de linfócitos T no sangue. Esse número está reduzido e de células NK também, e quando eles avaliam o receptor relacionado com o controle da atividade citotóxica de linfócitos TCD8 e de células NK, esse receptor está aumentado, ou seja, quanto maior a atividade de citotoxicidade de células NK e de linfócitos T, maior a tentativa da célula de modular a sua própria atividade também, resultando no aumento desse expressor, desse receptor de modulação. Então, os autores consideram essa exaustão imunológica nos pacientes com COVID grave. Daí, então, a gente entende a pneumonia severa, o quadro grave de pneumonia, mas devemos considerar que em casos mais evoluídos da doença, ainda mais severos, há um comprometimento sistêmico, não só o quadro respiratório é importante, mas inclusive uma inflamação cardíaca, essa linfopenia muito considerável, além de outros aspectos. Bom, então,
Como conclusão, parece que a patogênese da Covid-19 está relacionada a esse desequilíbrio imunológico, em que a inflamação está muito mais pesando, muito em maior quantidade do que a regulação. Então, há um aumento de citocinas pró-inflamatórias e uma baixa na produção de citocina anti-inflamatória. Daí a gente entender por que idosos representam um grupo de risco importante. Idosos já têm uma imunocinescência em função, alterações imunológicas que ocorrem em função do envelhecimento. Quando a gente associa isso a outras comorbidades, fica mais grave, mas devemos considerar que, apesar de idosos serem um grupo de risco importante, não são exclusivos. Pessoas com imunocomprometimento já estabelecido ou que possa vir ser estabelecido por fatores exógenos ou endógenos, então destacando aqui fatores exógenos, ingestão de álcool, uma má alimentação, fatores endógenos, estresse, fatores hormonais. Então essa imunoalteração em função de vários fatores pode levar a essa susceptibilidade a um quadro mais grave da doença também. Era isso que eu gostaria de falar. Eu queria agradecer pela atenção. Seguramente nós vamos sair dessa, mas no momento fiquem em casa. Fica a dica aí. Muito obrigada, até a próxima.